Aposentados que aguardam os atrasados da Justiça, hoje eu trago mais uma informações atualizada para vocês. Mas antes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Thaís Explica. Bem, meus amigos, agora os segurados do INSS, que processaram o INSS e ganharam o direito à concessão ou revisão do benefício previdenciário ou assistencial, vão receber cerca de 1,6 bilhões em atrasados de até 60 salários mínimos, que dá em torno de 72.720 da Justiça Federal neste mês. O valor foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal nesta segunda-feira, no dia 20, aos tribunais regionais federais, para ir pagar 102 mil beneficiários que venceram 79 mil processos contra o INSS, que tiveram aí também, a ordem de pagamento do juiz emitida no mês de maio. Então, a data de pagamento, ao segurado ou seu advogado, ele depende de cada tribunal. Em geral, gente, os valores caem na conta entre o final do mês de liberação do dinheiro pelo Conselho da Justiça Federal no início de outro mês. Então, no caso dos processos autuados em maio, o dinheiro será pago até o fim de junho ou início de julho. Caso você não recebeu ainda, dê uma olhada aí no seu processo, para você verificar se já existe uma ordem de pagamento para você, Então, sempre, gente, os valores são liberados para o Banco da Caixa Econômica Federal ou para o Banco do Brasil. E pelo cronograma oficial, a transferência dos valores aí para os tribunais, ela deve ser concluída em até 7 dias, para que então as contas sejam abertas e os beneficiários sejam notificados. Então, meus amigos, essa quantia, ela é resultado de negligência do próprio INSS a não efetuar o pagamento, dos valores devidos aos segurados, mesmo diante do pedido de determinado benefício, benefício previdenciário. E basicamente, gente, consiste em uma dívida em aberto entre o INSS e os segurados, que normalmente isso acontece quando um benefício ele é concedido, mas o pagamento são liberados apenas meses mais tarde. Então, o mesmo vale também para os benefícios negados pelo INSS, pela autarquia, e que posteriormente ganham o direito comprovado perante a Justiça. Então, ambos os casos, meus amigos, resultam nesse acúmulo de valores que compõem os atrasados do INSS contabilizados desde a data do requerimento ou do cancelamento indevido. E vocês sabiam que os atrasados, eles se dividem em 2 modelos de atrasados? Eu acho que eu nunca falei sobre isso com vocês, Então hoje é o dia. Bem, gente, os modelos de atrasados agora, os atrasados do INSS, eles são divididos em 2 categorias para que sejam aí disponibilizados aos segurados. A primeira é pela via administrativa e o segundo é mediante ação judicial. Pela via administrativa, gente, é quando um segurado ele tem o pedido de um benefício previdenciário aprovado e ele recebe aí uma carta enviada pelo próprio INSS contendo informações sobre a agência bancária pagadora e o cálculo realizado, bem como o valor final que será pago para você. Caso o beneficiário ele esteja de acordo com todos os termos, os valores dos atrasados do INSS, serão então liberados e, contudo, o período desde a data em que o requerimento ele foi enviado. E aí que entra o modelo da via administrativa, pois ela possibilita esse depósito retroativo conforme especificado na carta e assim que o primeiro pagamento do benefício ele é efetuado. Então, em outras palavras, gente, se entende que o atrasado do INSS concedido pela via administrativa, os segurados com direito ao benefício com o pedido feito, mas que ainda não teve os valores liberados. E a outra modalidade é pela via judicial, que é um método ao qual muitos segurados precisam recorrer para receberem os atrasados do INSS após terem o pedido inicial do benefício negado pela autarquia. Aí, desta forma, é preciso você entrar com um processo na Justiça, visando obter toda a quantia retroativa de direito desde o envio do seu requerimento. E a diferença, gente, nesses casos é que o pagamento dos atrasados do INSS,
ele será efetuado mediante uma requisição de pequenos valores conhecida como RPV ou um precatório. A RPV, ela consiste no pagamento retroativo de até 60 salários mínimos e já os precatórios se referem à quantia superior a 60 salários mínimos, ok? E muitas pessoas, né, têm dúvidas de quem tem direito aos atrasados, né? Bem, meus amigos, tem direito aos atrasados os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação e cuja data da ordem de pagamento do juiz, né, a chamada de autuação, seja algum dia do mês de maio. Então é preciso que o processo ele seja de até 60 salários mínimos, chamado aí de requisições pequeno valor de RPV, que dá um valor de R$ 72.720 neste ano. Para receber a ação, tem que ter chegado totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS. As RPVs e os atrasados a serem pagas são referentes, meus amigos, às concessões ou revisão de aposentadoria, pensão por morte, ok? Auxílios, tá? Como BPC Loas, auxílio doença, ok? Então isso que se refere aos atrasados. Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou 1,9 bilhões autuadas de processos autuados em maio, tá? De previdências assistenciais e ainda a verba para as demais RPVs, que são, no caso, alimentares de servidores que ganharam os processos contra a União e suas empresas e suas autarquias também. No caso, o prazo de pagamento via judicial, meus amigos, esse prazo para que os atrasados do INSS eles sejam pagos, ele pode variar de acordo com os valores devidos, ok? Por exemplo, gente, os débitos, né, provenientes de um processo judicial que determinou a liberação de quantias inferiores a 60 salários mínimos serão quitados em até 60 dias contados a partir da decisão do juiz. Mas se tratando aí de um precatório, né, que gera uma dívida um pouco maior, aí pode ser que os atrasados do INSS sejam liberados somente entre 1 a 2 anos, tá bom? Então, meus amigos, os prazos eles são distintos, né? São estabelecidos perante um calendário anual aí, de maneira, né, que os precatórios eles são protocolados até o dia 1º de julho, visando o pagamento aí no próximo ano, tá? Então, isso quer dizer, gente, que o precatório protocolado até 30 de junho de 2021 deve ser pago até o final de 2022. Então, o segurado ainda tem a possibilidade de optar em adquirir a quantia exata através do precatório e aguardar um período maior para receber ou renunciar o saldo que ultrapassar os 60 salários mínimos e se incluindo aí também no modelo de RPV, ok, meus amigos? Que é onde, né, as pessoas fazem acordo, né, e vendem o seu precatório para receber mais rápido, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês com mais dessa informação atualizada, tá? Sobre os atrasados do INSS. Se você tiver alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui nos nossos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha para fortalecer esse canal. E para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!